Eu tenho 9 anos de Centijus. Eu tinha 23 anos. Antes eu trabalhava num escritório de advocacia, em que eu também fazia a parte financeira. Mas um escritório de advocacia pequeno, né, com suas peculiaridades. Bem diferente do que hoje a gente faz. Nunca me imaginei trabalhando numa empresa de contabilidade eleitoral, porque as pessoas que estão de fora, elas não enxergam, elas não entendem o que a gente faz. E para elas, quando se soa em política, para elas, normalmente elas não querem nem saber. Então, quando se fala em política, é coisa que normalmente as pessoas não querem saber. E era isso que quem está de fora, eu no caso, quando estava de fora, imaginava. Quando alguém pergunta o que a gente faz aqui, eu explico que um candidato ou um partido, ele é como uma empresa. Tem toda a parte de entradas, de saídas, de recebimentos, de pagamentos. Então a gente faz o espelho da conta bancária deles. Então tudo que é feito aqui dentro é o que está escriturado. Nada mais é que uma escritura do que o candidato, as contas do que o candidato e do que o partido faz. A mesma coisa que é feito por uma empresa é feito por um partido, por um candidato. São praticamente as mesmas declarações, mas normalmente as pessoas acham que partido é simplesmente não é uma prestação de contas ou simplesmente é um documento para entregar, mas é o espelho da conta bancária. É a mesma coisa do que uma empresa. A empresa também, ela precisa declarar o espelho da conta bancária dela, né? Tudo que entrou, tudo que saiu, tudo que emitiu nota, é a mesma coisa o partido. Ele não vai emitir nota fiscal, mas ele vai ter que prestar conta daquele valor que ele recebeu de doação. É praticamente uma nota fiscal, né? Então, é diferente. Mas, em mesmas linhas, é as mesmas declarações, as mesmas coisas praticamente. As obrigações, né? Nós éramos em 3 pessoas. Eu, o Guilherme Dil, o Aládio. Nós éramos em 3 pessoas, mais o Guilherme Sturmo, 4 pessoas, então, né? O CEO, mais 3 funcionários. Éramos nós da equipe. Então, uma pessoa no comercial, uma pessoa nos processos, né? No operacional, e uma pessoa no financeiro, que eu ainda não trabalhava somente para a Centijus, né? Eu trabalhava para a Icente Contabilidade na época. Minha vinda para a Icente foi um convite. Eu trabalhava nesse escritório de advocacia e o Clériston, ele era primo do Guilherme. E na época eles conversaram, o Guilherme sempre muito visionário, né? Sempre sonhador. Tinha uma ideia de transformar aquela época a Icente Contabilidade, né, num player maior, enfim, e também a Centijus. Então, com isso, ele queria trazer alguém somente para o financeiro, porque até antes era a sócia que fazia o financeiro, né? Então, a ideia deles era nesse sentido, para poder explanar um pouco, deixar a sócia cuidar mais da parte de gestão e deixar essa parte, então, mais gerencial com alguém do financeiro mesmo. Então, foi nesse sentido. Então, foi uma casa ali, né? Então, uniu o útil ao agradável, veio a proposta, a gente conversou, se acertou. Eu passei por todas as sedes da Icente. Então, desde o início, estávamos naquele escritóriozinho pequenininho em Tucunduva, na frente do Chuchu. Era o bar do Chuchu que fazia a torrada e o Guilherme saía correndo do outro lado da rua buscar a torrada. Aí fomos para frente da Coopermil, fomos ali naquele prédio. Depois dali a gente veio para Horizontina, daí nós ficamos, uma parte da equipe ficou na incubadora, uma parte ficou no parque, uma parte da equipe ficou no pórtico e nós no financeiro ficamos lá nas cozinhas do parque. Aí depois a gente veio para cá. Mas eu passei por todas as trajetórias da Icente, todas as mudanças, inclusive ajudei nelas. O meu primeiro dia, eu cheguei, era lá na primeira sede. Eu cheguei, não tinha computador para mim. Cheguei, sentei numa cadeirinha assim no canto. Na época nós não tínhamos TI, não tínhamos nada disso. Tinha que esperar um menino lá da Infotec vir trazer um computador para eu poder sentar, para daí depois cada um fazia um pouco dos acessos, aí depois começar a trabalhar. Então foi diferente do que hoje a gente está acostumado, né? Primeiro dia, sim, estava bem nervosa. Tudo muito novo, tudo diferente.
ambiente diferente, pessoas diferentes. Um marco muito importante para mim foi lá em 2018, quando nós conseguimos atender a nossa primeira sigla a nível nacional. Era tudo muito novo, a Incentijus recém tinha iniciado e nós já tínhamos conseguido alavancar nesse nível. Em 2018 a gente conseguiu atender essa sigla, mas operacionalmente a gente sofreu muito, porque nós atendemos tudo dentro de casa. Com essa vivência, a gente viu que nós precisaríamos de, não somente de funcionários, nós precisaríamos de parceiros para ajudar. Porque chegou ao momento que nós tínhamos uma grande quantidade de cliente e a gente não tinha braço suficiente para trabalhar. Então aí surgiu a rede de contabilidades associadas. Então nesse momento a gente pensou, então a poucas mãos a gente não consegue atender, a gente não consegue entregar o resultado que a gente esperava. Então a gente veio a ideia de fazer a rede de contabilidades associadas. Para nós, quando a gente começou a rede de contabilidades, a meta era 100 contabilidades. E a gente achava que ia ser difícil chegar a 100 contabilidades. E aquela sineta rolava solta no comercial. A cada sineta, nós no financeiro ficávamos apavorados. Porque era mais cliente, era mais associada, era a rede crescendo e ao mesmo tempo crescendo muito rápido. Foi batendo a sineta, chegou a 100, chegou a 200, chegou a 300, chegou a 400, chegou a 500, chegamos até 900 contabilidades associadas no primeiro ano de rede. Então, nós extrapolamos 9 vezes a meta que nós tínhamos. Então, a nossa evolução ela foi muito crescente e muito rápida. Então, a partir dali, então, também vieram outros desafios, conquistas, né? Começamos com a estruturação de times, vimos que a rede ficou grande, começamos com divisão de equipes, né? Com viagens, com network, conhecer pessoas novas e com tantas experiências que ajudaram a construir o que a gente é hoje. Poder acompanhar essa transformação da Incentijus é algo gratificante para mim. Olhar para trás e lembrar da onde nós começamos, comparando com a empresa sólida, estruturada e reconhecida que nós somos hoje, traz um sentimento muito grande de orgulho. Para mim, ter feito parte dessa construção desde o início é algo que eu vou levar comigo para sempre. Eu gostaria de agradecer o Guilherme, porque desde o início ele sempre foi uma pessoa muito visionária. Ele sempre enxergava as possibilidades lá na frente. E muitas vezes eu ouvia os planos dele e eu pensava que aquilo ainda era muito distante. E que talvez fosse um sonho dele ou uma ideia muito ambiciosa. E hoje eu vejo que realmente ele foi fundo nisso e ele tinha razão em tudo isso. E ele consegue trazer muitas coisas boas para nós. É uma pessoa assim muito para frente, muito criativo e sempre esteve pronto para apoiar, sempre esteve ali no momento que a gente precisou. Agora eu lembrei de uma coisa, da minha licença maternidade. Teve um momento bem marcante também, que a gente sempre dava risada, né? O Guilherme sempre brincava e dizia: gringa, tu não me engravida em ano de eleição. E o que aconteceu? Pimba! Engravidei no ano de eleição. O Guilherme e a Aline estavam viajando, e a Melissa estavam viajando, e enfim, eu descobri que eu estava grávida. E eu contei para Helena, e daí eu disse para ela para marcar com eles, né, que eu precisava conversar, era um assunto muito importante. Porque para mim, na minha cabeça, eu achava que o Guilherme ia ficar muito chateado com isso, né, de tanto que ele falava, né, não engravida nesse ano, ele não, né. E foi lá e pimba. Então eu marquei uma reunião, eu pensei, bom, agora é tudo ou nada. Aí eu conversar com a Aline, com o Guilherme. Disse que a vida é feita de ciclos, que alguns iniciam, que outros terminam. E
Nisso o Guilherme já avermelhou e a Aline começou a chorar. E daí eu contei que eu tava grávida. Aí eles me abraçaram, enfim, ficaram muito felizes, acharam que eu ia dizer que eu tava saindo. Mas pra mim foi bem desafiador, assim, porque literalmente eu sempre tomei a frente de tudo, né? Então, eu sair naquele ano foi bem desafiador, assim, não só pra mim, mas pra minha equipe também. E tomei como surpresa, porque achava que, enfim, eles não iriam gostar disso, né? Mas enfim, foi bem aceito e bem diferente do que eu imaginava, né? Então, sempre abraçando a gente, pensando como família também, né? Como família Sente Jus. Não só olhando o lado profissional, mas também essa parte de empatia, né? Conosco, com as pessoas, né? Isso é muito importante, isso é uma qualidade muito importante do Guilherme, que ele consegue enxergar isso. Liz, você passou todo o tempo na barriguinha da mamãe aqui dentro. Você nasceu praticamente. Eu entreguei o meu computador às 5h30 da tarde, no dia 26 de setembro. E no dia 27 a Liz nasceu. Ela me acompanhou até o último momento. Então, essa emoção, esse gosto pela coisa, ela também tem. Porque ela também veio aqui e ela também gostou daqui. Então ela sempre acompanhou e ela sempre esteve junto comigo. Liz, a mamãe te ama muito. Que manda um beijo. A Patrícia lá de trás, aos 23, não tinha a maturidade, não tinha a capacidade de enxergar o que hoje a Patrícia consegue enxergar. A Patrícia lá de trás tinha muito medo de muitas coisas, de como eu vou fazer, disso, daquilo. Medo de como operar, medo de como fazer. E a Patrícia de hoje consegue passar como fazer. Diferente da Patrícia lá de trás, que só sabia fazer. Eu espero para Essente Jus, e não só Essente Jus, Essente Inovação Contábil, para que nós nos tornamos ainda mais uma potência, não só no mercado eleitoral, mas com outras BUs, com outras unidades de negócio, porque nós somos uma empresa consolidada e além da gente começar do nada, a gente foi crescendo, foi evoluindo e as pessoas lá de fora conseguem enxergar isso. E hoje algumas pessoas já querem se espelhar em nós. Então, dentro dos nossos serviços, do que a gente consegue trazer hoje, as pessoas lá de fora já conseguem enxergar isso. Então, isso é muito importante. E assim, é uma diferença, né, de como a gente era lá atrás e de como a gente está hoje. Literalmente uma evolução, né? E não só pelo tempo que eu estou aqui, né? Mas a gente sente isso, né? A evolução, nós como seres humanos, não só como empresa, né? São 9 anos da Patrícia na Essente, são 9 anos de caminhada. A gente começou com tão pouco e hoje a gente é tão grande, tão significativo, sabe? E isso realmente, para mim, é grandioso. Cada vez que eu falo da Essente eu me emociono, porque a gente precisa amar o que a gente faz. E eu amo o que eu faço.